Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. E esse vídeo, meus amigos, é importantíssimo, são notícias atualizadíssimas aí na entrevista de ontem do ministro da Previdência, tá? Então, pontos chaves aí, né, de últimos momentos do INSS, vamos falar sobre a redução de fila, como você acompanha aqui do lado do título, mas vamos falar também sobre a questão da indenização do Zika vírus e vamos falar também sobre a continuidade das revisões. Nessa entrevista, o ministro confirma que as revisões irão continuar, né, dos benefícios. Claro que aquelas revisões que estão previstas em lei para serem dispensadas têm que ser dispensadas, né? Então, mas as revisões elas acontecem porque, segundo o próprio ministro, está previsto aí, né, em lei, e o Tribunal de Contas da União exige que o INSS faça essas revisões. Então você vai entender aqui na matéria, é uma entrevista de ontem, atualizadíssima, você acompanha aqui, ó, publicado em 16 de 9 de 2025. Hoje eu estou gravando o vídeo no dia 17, então matéria de ontem. Então, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aí, segundo as informações do ministro da Previdência. Vamos lá? Só peço aqui rapidinho, meu amigo, você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos que a gente publica aqui durante a semana, tá bom? Vamos lá então ao que interessa. Vamos então começar pelo título da matéria que diz: governo quer reduzir fila do INSS para até 45 dias. Vocês acreditam nisso? Eu torço que isso aconteça. Aliás, eu venho torcendo isso já há uns 3, 4 anos, né? Só que isso não acontece. Nunca vira realidade essa fila do INSS ficar aos 45 dias. Né? Eu lembro lá na época do Lupe ainda, né? Ano passado, ano retrasado, no qual ele dizia que até o final do ano, daquele ano, ele ia zerar a fila do INSS. Ou no máximo chegar em até 45 dias. E nunca aconteceu isso, né? Bom, aí teve vários fatores, greve dos servidores, perito, aí colocaram a culpa dessa situação para não ter atingido a meta. Vamos lá, dias atuais, né? Vamos lá, a matéria de 16 do 9. Vamos lá o que diz o ministro da Previdência. Que é o ministro da Previdência Social, né? Valnei Queiroz, disse nessa terça-feira 16, ontem, que o programa de gerenciamento de benefícios, né? Você já ouviu falar muito nisso, né? Uma coisa aí desse ano, né? Ele diz que esse programa de gerenciamento de benefícios já está em vigor e tem como meta reduzir a fila do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Eu espero que essa meta seja alcançada, né? Que ninguém aguenta mais passar 2, 3 anos, né, esperando por uma análise do seu requerimento junto ao INSS. Aí ele continua dizendo, ó, a meta é que pedidos de aposentadorias, pensões e auxílios sejam analisados em até 45 dias. E aqui, né, a matéria diz que isso foi anunciado na entrevista do ministro da Previdência ao programa A Voz do Brasil. Segue a matéria. Segundo o ministro, a iniciativa consiste em mutirões, né, esse programa de gerenciamento de benefícios inclui mutirões, né, aquelas bonificações para pagar os servidores, tanto os técnicos e analistas do INSS, quanto os peritos médicos federais. Então, lá, segundo o ministro, a iniciativa consiste em mutirões realizados por servidores fora do expediente normal. Então, aí o que é mais comumente conhecido como hora extra. Então, servidores do INSS e peritos médicos federais vão fazer hora extra, trabalhar um pouco mais além do seu horário normal, um dia de semana, e quem quiser tem previsão para trabalhar aos sábados também. Aqui, ó, ele diz aqui, ó, inclusive finais de semana. E como bônus, uma remuneração adicional, né? Claro, ninguém vai trabalhar de graça, né? Ninguém trabalha de graça. Mas, meus amigos, esse é um grande problema, né? Essas pessoas trabalhando cansados, jornada de trabalho exaustivas, será que vão analisar como deveria as perícias, a análise documental, né, a análise do seu pedido de um modo geral? Aí corre o risco, né, no meu entendimento, de ocorrerem muitos indeferimentos indevidos
aí para segurar a vida do INSS, né? Na correria, cansado, agora vou fazer uma hora extra, eu vou olhar aqui, vou indeferir, né? Benefício negado. A meta é que pedidos de aposentadorias, pensões e auxílios sejam analisados em até 45 dias. Essa medida foi anunciada pelo próprio ministro em uma entrevista aí ao programa A Voz do Brasil. Segundo o ministro, a iniciativa consiste em mutirões realizados por servidores fora do seu expediente normal, inclusive finais de semana. Então, o servidor vai trabalhar, terminando seu expediente, caso queira aderir a é o programa de gerenciamento de benefícios, fazer hora extras, né, como se conhece. Tanto após o seu expediente durante a semana, como também finais de semana. E o perigo é essas pessoas, de forma exaustiva, né, trabalhou o dia inteiro, vai trabalhar mais e pode não analisar de forma correta aí o benefício das pessoas, o requerimento dos segurados do INSS. Mas o título vem com uma coisa benéfica, né? Reduzir o prazo de atendimento para análise dos benefícios, com o objetivo que esse prazo chegue até, no máximo, 45 dias, né? Que foi o acordo estabelecido com o Tribunal de Contas da União. Bom, abre aspas, o ministro diz, é um plano de incentivo para diminuir a fila, atender melhor e mais gente. Precisamos fazer, aqui que é o ponto-chave, gente, eu falei sobre a revisão, né? Vai continuar as revisões, tem que continuar, não tem jeito. Aqui ele diz, precisamos fazer revisão porque é uma demanda do Tribunal de Contas da União. Que realmente é, né? Está previsto na própria lei que criou os benefícios, a revisão aí em tempos e tempos. Claro que aquelas que já estão isentas por lei, não pode acontecer. Muitas das vezes o INSS chama, mas de forma indevida. Vamos lá, então, ele confirma aqui, justifica que as revisões precisam continuar, porque é uma demanda do Tribunal de Contas da União. E diz, é uma demanda legal fazer as revisões para ver quem continua tendo direito ao benefício. Disse aí o Walney Queiroz, certo? Então, revisões continuam. Aí ele diz, logicamente, nem sempre a resposta é positiva. Às vezes as pessoas não têm direito, mas que ele obtenha a resposta dentro desse prazo de 45 dias, complementou aí o ministro Walney Queiroz. Então isso é o que já estava previsto no início, é porque o INSS já teria que já está atendendo. Né? Muitas das vezes o segurado precisa entrar com mandado de segurança, né? Buscar um advogado para entrar com mandado de segurança só para o INSS cumprir o prazo. Tá, gente? Não é nem para o INSS conceder o benefício, né? O mandado de segurança é para ele cumprir o prazo, né? Cumprir ali a análise e responder ao segurado se ele tem direito ou não ao benefício, tá bom? E aqui vamos falar agora o ponto da entrevista que fala do Zika vírus. Gente, ele falou também na entrevista sobre a reparação do Zika vírus. Então, a entrevista diz, o ministro também falou sobre o pagamento de indenização de R$50 mil em parcela única e pensão mensal vitalícia para crianças com microcefalia, né? Causada pelo Zika vírus, no caso. Aí ele diz que no caso da pensão, o valor é limitado a 8.157, que é o teto do INSS. Então, a portaria já foi publicada e beneficia famílias em todo o país. Então tá aí, mais uma vez o ministro confirmando a indenização, né? Além da indenização de 50 mil, vai ser paga uma parcela única, tá? Poderá haver uma pensão mensal, né? Paga aí que conforme for o caso, tá? Aqui está dizendo que o valor é limitado a R$ 8.157, tá? É o máximo, tá? Mas pode ser que pessoas recebam 1.000, 1.500, aí vai ser avaliado cada caso, mas não pode ultrapassar esse valor, tá bom? Aí ele confirma dizendo, né, o ministro, abre aspas, diz, dinheiro nenhum vai reparar, né, com relação ao Zika vírus, né? Dinheiro nenhum vai reparar, mas pode dar uma qualidade de vida e uma condição melhor para aquelas crianças e para aquelas mães que se dedicam quase 100% do tempo para manter aquelas crianças vivas e bem. Segundo Queiroz, o governo federal está articulado com prefeituras e estados para garantir laudos médicos necessários ao acesso ao benefício.
Outro tema também importante abordado na entrevista do ministro é a devolução de valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas. Aí, né, conhecido o famoso golpe aí, né, do INSS. O ministro afirmou, né, informou, na verdade, que mais de 2,3 milhões de pessoas já foram ressarcidas, somando mais de R$ 1 bilhão. Olha só, gente, que prejuízo do INSS, né? Porque será que ele vai conseguir esse dinheiro de volta das associações? Acho bem difícil, né? Todo o dinheiro de volta. Finalizando a entrevista, o ministro diz: estamos fazendo essa propaganda para que os aposentados que têm direito façam a concordância através do aplicativo do INSS ou nas agências dos Correios. Mas cerca de 99% daqueles que têm direito já receberam, disse o ministro. Então, um número expressivo, né? Tem muita gente que ainda não recebeu, não fez a adesão aí a receber o ressarcimento, mas pelo menos 99%, né? Quase 100% de pessoas já foram ressarcidas, segundo o ministro. Então, meus amigos, aí, né? A notícia importantíssima sobre 3 temas importantes: Zika vírus, devolução de valores e também as revisões, né? Como é que vai acontecer através desse programa de gerenciamento de benefícios. Palavra do ministro Walter Queiroz. Meus amigos, então é isso aí. Muito obrigado a você que chegou até o final do vídeo. Compartilhe aí para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Deixe o seu like, seu comentário, se você concorda ou não com essa matéria aí, né? Que vem acontecendo isso com o INSS. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Estamos juntos.